Desde os primeiros ensaios para a criação da Secretaria de Imprensa nos anos 1950, cerca de 30 jornalistas dirigiram a comunicação governamental em Pernambuco. Hoje, muitos desses profissionais ainda vivem e têm muitas histórias a contar. São histórias que revelam os bastidores das relações entre governo e imprensa. Histórias curiosas, ou até mesmo histórias que remetem a momentos de tensão política local ou nacional. Nós vivemos uma época muito tumultuada, porque foi a renúncia de Jânio, com toda aquela perspectiva de guerra civil, de golpe de Estado. Nessa época eu trabalhava 24 horas por dia, porque eu dormia em palácio. Eu era solteiro, onde eu dormia para atender telefonemas de noite. Uma madrugada eu atendi um telefonema de Barro Carvalho, que era senador, que estava acompanhado de Jango Goulart. Jango queria falar com o Cid. Eu fui acordar o governador, ele veio, e Jango queria saber se Cid garantia o pouso dele aqui no Recife. E Cid explicou que só tinha polícia militar, que não ia enfrentar o exército e aeronáutica e marinha, não. A visita do Papa João Paulo II ao Recife, de tantos cuidados que nós tomamos, passamos 3 meses trabalhando nisso, ela transcorreu de forma a não criar nenhum tipo de incidente. Aliás, houve um fato interessante, que o Papa, a imprensa, veio num avião fretado especialmente para ela. Eram 120 jornalistas. E o Papa chegava 15 minutos depois que o avião da imprensa pousasse no aeroporto dos Guararapes. Só que quando os jornalistas internacionais e brasileiros que vinham nesse avião pousaram, entraram no ônibus, que já estava tudo articulado, tudo esperando, e quando eles iam entrando na base aérea do Recife, um militar resolveu barrar a entrada, disse que não entrava. E aí criou-se um problema, eles não perceberam, mas aí deram o agente de viagens que estava dirigindo aquela operação, aquele receptivo, deu uma jogada de mestre. Virou-se para o militar e disse: olha, a questão aqui são os médicos e enfermeiros do Papa. Eles têm que entrar na base aérea, porque o Papa precisa deles. Aí o camarada abriu. E os jornalistas nunca souberam disso, que entraram como enfermeiros e médicos na base aérea para receber o Papa. Tem umas histórias interessantes que eu posso relembrar dessa época, que eram os encontros de Jarbas com Lula, né? E é engraçado porque a gente ia com a pauta administrativa, o governador ia com a pauta de algumas questões importantes de Pernambuco, de obras, de projetos. Quando ia conversar com Lula, a pauta era exclusivamente política, de bastidores, de articulações dele com Lula, e que a gente não podia, naquele momento, revelar para a imprensa. E aí eu combinava com o governador Jarbas de a gente passar uma pauta administrativa para a imprensa, já que a maioria das conversas que ele tinha com Lula eram conversas políticas, que se fossem reveladas naquele momento, iam causar um grande reboliço na política, tanto local quanto nacional. A mídia não estava satisfeita com... que a rádio era esquerdista, né? E houve o 64, né? Eu já não estava lá. Quer dizer, eu estava. Mas no dia mesmo, eu tinha ido dormir. Porque eu passei 3 ou 4 dias sem ir em casa, sem dormir. Eu fiquei com o governador. Eu estava morto de cansado. Ele chegou aí e disse: você tem ficado aqui dia e noite. Vá para casa dormir um pouco, depois você volta. Eu fui e não voltei. Quando surgiu essa doença do cólera,
no Brasil, aqui em Pernambuco se transformou numa grande paranoia. As pessoas tinham poucas informações sobre a doença e começaram a criar umas neuroses. E Joaquim, governador de Pernambuco, na época, a secretária de saúde, Ângela Valente, disse: olha, governador, eu aconselho, do ponto de vista técnico, fechar a praia, isolar a praia para o banho. Pelotões da Polícia Militar cercaram a praia. Eu me lembro de imagens de policiais em cavalos cercando a praia, vigiando para ver se o pessoal não ia tomar banho de mar. No dia seguinte, nós fomos a Brasília, tinha uma reunião dos governadores com o então presidente Collor, e o Collor ficou assustado com as imagens que ele viu nos jornais do fechamento da praia em Boa Viagem. Cochichou no ouvido do governador, Joaquim Francisco, aconselhando ele a tomar um banho de mar na praia de Boa Viagem, porque ele, como governador, tomando aquele banho, ia mostrar para a população de Pernambuco que não corria nenhum risco de pegar cólera tomando banho de mar. E no dia seguinte, ele avaliou e tomou a decisão de que deveria realmente tomar esse banho. E após o banho, com a cobertura da imprensa, inclusive estrangeira, nós fomos ali para o Pina. Tem um barzinho ali no Pina, acho que era um marisco, onde ele foi comer também os produtos do mar, né? Para mostrar, que a ideia era mostrar que tomar banho e comer os produtos como peixe, camarão, não traria nenhum problema em relação à doença do cólera. Uma semana após, quando a população viu o governador dando aquele mergulho na praia, se convenceu que se o governador estava tomando banho de mar, era uma prova de que não poderia contrair a doença do cólera. Uma vez, aí no começo das dietas, né? Houve um estremecimento durante o período entre Arrasa e Brizola. E nós fomos participar do começo das diretas lá em São Paulo. E o avião de Brizola no retorno quebrou. Foi na madrugada do aeroporto de Guarulhos, se tentando consertar o avião de Brizola. E a Arrasa tinha oferecido um lugar no avião dele para a Brizola retornar. Já não queria vir no avião de Arrasa. Mas nesse intervalo, quando se tentava consertar o avião de Brizola, os dois ficaram, essa aí eu vi, os dois ficaram assim, num ponto assim afastado do saguão, onde só estavam os dois sentados, e conversavam durante mais de 4 horas, enquanto durou a manutenção do avião de Brizola. No final, o avião foi consertado, Brizola pegou o seu avião, Arrasa pegou o dele. Mas quando eu estava no avião, disse a mim e para as outras pessoas que estavam no avião: nunca conversei tanto com Brizola na minha vida e nunca nos entendemos tanto sobre as coisas, só que não vai adiantar mais nada. Eu acho que a ideia era que podia ter conversado aquilo em outros momentos e a conversa podia ter gerado outro resultado, entendeu? Trabalhar em secretaria de imprensa nunca é tranquilo não, né? É sempre meio tenso. Assim. Mas um dos casos que mais marcou esse período foi o assassinato da Maria Eduarda Dourado e da Tarsila Guzmão. Foi o caso dos combeiros. Esse caso, ele repercutiu durante vários meses, né? Até hoje repercute, né? De fato, até hoje está repercutindo. E ele foi muito marcante porque as meninas desapareceram, eram meninas conhecidas, né? Eram uma delas da sociedade, e a polícia não conseguia achar os corpos. E um belo dia me liga o assessor da Secretaria de Defesa Social dizendo que os corpos finalmente teriam sido achados. Acharam os corpos, mas tinha um detalhe. Quem achou foi o pai de uma delas. Então, quando ele deu essa notícia, eu vi que a partir dali ia ser crise atrás de crise. Ia ser um processo longo e demorado, porque a polícia não deu conta, né, de achar os corpos, e o pai pegou a moto, saiu andando pelos canaviais até encontrar
dos corpos da filha, né? E foi realmente uma coisa muito polêmica, muito trabalhosa, muito complicada, mas como toda crise, a gente sempre sai com uma boa experiência, né? Na primeira semana, no primeiro dia de trabalho, estava havendo uma seca terrível. Então, os flagelados invadiram a cidade de Água Preta. Chega a notícia que isso é um saque. Fausto Freitas, que era genro do doutor Heraldo, era o secretário assistente, que era a secretaria que cuidava da parte social do governo. Eu converso com o Fausto, digo a ele disse que eu estou reunindo aí o pessoal para levar um caminhão de mantimentos para lá. Bom, aí saiu o caminhão e saiu o pessoal da imprensa. Uma Vera Meio, se eu não me engano, um carro assim, eu tinha conseguido. Isso do Palácio do Despacho, o gabinete de Barreto dava para a parte traseira do Palácio, que ele olha, assim, ele telefonando para o doutor Heraldo, viu o carro da imprensa ia saindo. Ele olhou assim, viu, ele disse, é o pessoal da imprensa, eu disse, aí ele liga e diz para o assessor dele, da carro militar, né? Rapaz, esse pessoal, prenda esse pessoal aí, segura esse pessoal aí. Meu amigo, chefe da Casa Militar ateniense, reúne a tropa, uma segurança lá, pega outro carro rápido, e a veraneia era uma veraneia, e motorista de imprensa, sabe como é, né? Você que enfiou o pé, eu não estou sabendo de nada, fui o doutor Heraldo, tal, né? Quando cheguei lá em Água Preta e tal, cadê o pessoal? Aí Robério Burgo, que era meu fiel escudeiro, né? Eu digo, Robério, rapaz, não tinha celular, não tinha não sei o quê. Você tinha que ir lá nos Correios para se comunicar, não sei onde, para contar. Rapaz, procura saber o que foi que eu acho que aconteceu algum desastre. Acho que esse carro bateu aí, aconteceu uma besteira. Vamos, né? Aí Robério foi saldo, rapaz, não te conto o que foi. O pessoal está preso. Eu digo, como, rapaz? Barreto mandou prender, voltou tudo para o palácio. Uma madrugada, quando eu recebi uma ligação do então deputado estadual Eduardo Campos, me pedindo para comparecer à casa do Dr. Arraes no dia seguinte, que ele iria propor, conversar comigo sobre a possibilidade de assumir a Secretaria de Imprensa do Estado. Fui conversar com ele lá. Então, ele perguntou se poderia contar comigo para que a gente pudesse fazer um trabalho de interlocução entre o governo do Estado e a imprensa. E aí eu liguei até com ele, doutor Arraes, olha, eu fico muito honrado de receber um convite da parte do senhor nesse sentido. Agora eu tenho 31 anos de idade, 30 anos de idade. Então, assim, tradicionalmente os secretários de imprensa são pessoas mais maduras, com mais tempo nos meios de comunicação e com mais idade. Aí quando eu falei exatamente a expressão com mais idade, ele virou para mim e fez, então você é a pessoa certa, porque para enfrentar o que nós vamos enfrentar pela frente, eu preciso de uma pessoa jovem, né, que possa ter gás, disposição, porque a brincadeira não vai ser fácil, como realmente não foi. Durante todo o governo, foram uma sucessão de situações difíceis, né, do ponto de vista para o governo e evidentemente, para a relação com os meios de comunicação. Eu chegava no palácio às 7 horas da manhã, saía às 11, 11h30, às vezes de madrugada, e voltar no outro dia, porque o ritmo dele também era muito acelerado, enfim. E acho que essa idade também contribuiu nesse sentido. Greve de polícia militar é uma coisa que eu não desejo a ninguém que esteja no governo, e muito menos a população. Mas quem está no governo sofre muito. E naquela época os danos estavam muito acirrados, ao ponto de a polícia ter se mobilizado e ficado em frente ao Palácio das Princesas, não é, praticamente que acampada, e isso gerou uma tensão muito grande, era difícil entrar, era difícil sair do palácio. E um determinado dia, o comandante da Polícia Militar, Coronel Irã, deu uma entrevista coletiva na minha sala, que é a sala do lado esquerdo do palácio, o lado direito de quem entra, embaixo. Então nós reunimos toda a imprensa para essa entrevista, e os ânimos muito exaltados do lado de fora. Então no meio da entrevista houve um tiroteio. A polícia atirou contra o palácio. E então alguém gritou que o palácio estava sendo invadido.
Quando disse isso, se tomou um pânico dentro da sala. A segurança do coronel Irã pulou em cima dele, porque não se sabia o que estava acontecendo. Puxou o comandante para o chão, para livrá-lo de qualquer bala perdida que aparecesse ou bala dirigida. Enfim, e a imprensa inteira se deitou no chão. Eu me lembro muito bem de os jornalistas todos deitados. Eu não tinha mais onde ficar. Então fiquei de cócora junto de um móvel que tinha na sala, porque era um cantinho que me sobrava. Mas aí isso durou pouco tempo, né? Porque logo em seguida foi descoberto que não era invasão, os tiros tinham sido do lado de fora. E então as coisas se acalmaram. Mas foi assim um momento de muita tensão e também tragicômico, porque depois surgiram muitas histórias de gente que caiu naquele momento, enfim, de gente que quebrou máquina fotográfica por conta da confusão que virou a sala de imprensa. Doutor Rádio, muitas vezes eu fazia uma nota, eu passava uma nota que eu mal mostrava a ele, porque a gente tinha uma afinidade muito grande e ele confiava no que eu tinha de dizer. E para Eduardo, o mais importante era criar oportunidade para que ele, de viva voz, passasse as informações que eram preciso passar. Então foi uma experiência muito enriquecedora, que me completam, que produziram um aprendizado diário, cotidiano, e que é um patrimônio da minha vida, que eu tenho muita satisfação de legar a quem comigo conviveu profissionalmente durante esse período todo. A gente teve um episódio de uma visita de Lula, que a imprensa não ia ter acesso, queria descer na base aérea, e Geraldo Freire pediu para entrar escondido no carro do governador. Ninguém ia na base aérea revistar o carro do governador. Para ter acesso à base aérea,